A esquerda brasileira protagonizou as cenas mais vergonhosas da história da Câmara dos Deputados no início da noite de ontem. Deputados do PSOL, do PT e de outros partidos de extrema esquerda deixaram mais claro do que nunca o baixíssimo nível em que são capazes de chegar quando suas vontades simplesmente não são atendidas. Eu já vou mostrar todos os detalhes dessa história para você, mas antes eu preciso mostrar outra cena também vergonhosa. Depois da entrevista de Gilmar Mendes à Globo News, que eu mostrei no vídeo de ontem, quem compareceu ao mesmo centro de militância foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O principal assunto abordado na participação dele foi a chamada PEC da Segurança Pública, uma proposta sobre a qual eu já falei algumas vezes por aqui e que definitivamente não melhorará a segurança pública do jeito que o texto está escrito hoje, apenas dará mais poder ao governo. Essa PEC foi entregue nessa semana para o Congresso Nacional. Só que tem dois pontos da entrevista de Lewandowski que eu preciso destacar aqui. O primeiro deles é em relação a uma fala dele de algumas semanas atrás. Eu não sei se você está lembrado, mas há algumas semanas o ministro Ricardo Lewandowski afirmou em uma palestra que é falsa a história de que a polícia prende e o judiciário solta, porque, segundo ele, na verdade a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Pois é, não satisfeito com a revolta de grande parte da população diante daquela afirmação deplorável, ele resolveu dobrar a aposta em entrevista à Globo News. Excelente pergunta, Guedes, muito obrigado por ela. Deixa eu lhe dizer, realmente a frase que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar é uma realidade. Sim, o policial arrisca sua vida diariamente, arrisca ainda mais para capturar bandidos portando armas, drogas ou seja lá o que for, bandidos que na grande maioria dos casos já possuem histórico criminal, só que então um juiz, no conforto do ar-condicionado da sua sala, manda soltar o criminoso e a culpa ainda é do policial. Com certeza, a segurança pública no Brasil melhorará com o ministro da Justiça tentando descredibilizar o tempo inteiro a polícia para passar pano para os seus ex-colegas. Agora, por falar em culpa, Lewandowski também aproveitou a entrevista para tentar isentar o governo Lula, governo do qual ele faz parte agora, da responsabilidade sobre a insegurança da população. Ocorre que a verdade é que o problema caiu no colo do governo federal, não é? Quando a população, com justa razão, diz que o grande problema que a aflige hoje é a criminalidade e que a culpa é do governo, ela não faz distinção entre governo municipal, governo estadual e governo federal. E a personalidade mais conspícua no que diz respeito ao governo brasileiro é o presidente Lula. Então, no fundo, é o governo federal que acaba sendo, digamos assim, imputado no que diz respeito a uma eventual falta de ação neste campo. Então, mas a verdade também é que nós não tínhamos autorização constitucional para agir. Não precisamos entrar no mérito das ações, porque apenas as ideias defendidas já são suficientes para entender quem é que faz o cidadão não ter segurança nesse país. Lewandowski, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, se aposentou e foi indicado por Lula ao Ministério da Justiça, enquanto Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, foi indicado ao STF por Lula, enfim. Independentemente dessa dança das cadeiras, todos os envolvidos nessa história defendem as mesmas coisas. Eles defendem penas mais brandas para quem comete crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, como roubo, furto, corrupção, etc., algo que é chamado por eles de humanização do combate ao pequeno crime, mas que na verdade apenas diminui o custo em relação ao benefício para a prática desse tipo de crime. Eles defendem que o cidadão de bem, mesmo que cumpra todos os requisitos legais, não tenha acesso a armas de fogo, enquanto o bandido estará armado de qualquer forma, pois ele tem acesso a isso de forma ilegal. Eles defendem que o número de presos no Brasil seja compatível com o número de vagas nos presídios, em vez de defender que haja vagas em presídios suficientes para atender a demanda. Ou seja, a ideologia defendida por essa gente beneficia cada vez mais os criminosos e cada vez menos a população de bem. Qual é a dificuldade de entender que isso, obviamente, só provoca ainda mais insegurança? E não pense que é por inocência. Não, eles sabem muito bem aquilo que coíbe ou aquilo que incentiva o crime. Eles estão sempre cercados de seguranças armados e defendem penas severas para todos aqueles que lhe representam alguma ameaça. Em outras palavras, eles sabem o que proporciona mais segurança, só que eles querem isso apenas para eles. Tem como ficar mais claro?
Bom, tão clara quanto a obscura intenção dessas pessoas foi a hipocrisia e a infantilidade demonstrada por deputados de esquerda na sessão do início da noite de ontem na Comissão de Ética da Câmara. O deputado Glauber Braga, o brigão do PSOL, teve a cassação do seu mandato aprovada pela comissão por conta daquela situação ocorrida já nessa legislatura, onde ele expulsou da Câmara um youtuber do MBL a chutes e pontapés. A primeira infantilidade que eu preciso destacar aqui é a do próprio Glauber, que na falta de argumentos para defender o seu lado da história, simplesmente decidiu fazer birra diante da decisão e anunciou uma greve de fome. Porque eu estou o dia inteiro em jejum e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Ele passou a madrugada dentro da Câmara e, segundo a imprensa, está bebendo isotônicos e ouvindo NX0. Só faltou uma franjinha cobrindo um dos olhos. Agora, já pensou se todo criminoso, quando julgado, resolvesse simplesmente fazer greve de fome? Já pensou se bastasse isso para reverter uma decisão? Pois é, mas como eu falei lá no início do vídeo, a esquerda protagonizou nessa sessão cenas que, me arrisco a dizer, foram as mais vergonhosas da história da Câmara. Primeiro, por conta dos argumentos utilizados para dizer que ele estava sendo perseguido. Reforçar que o que está discutindo aqui não é só a punição do deputado Glauber Braga. O que está em debate aqui é a punição de um campo político. O que está em discussão aqui é o debate, uma criminalização que reverbera na América Latina. Porque o deputado Glauber, ele encarna todo um ideário de um campo político importantíssimo na América Latina. A discussão que se dá hoje aqui é sobre democracia. Isso tem algo no Brasil que mostra a fragilidade da nossa democracia e o racismo. Eu estou sentindo aqui. É duro pra gente o que está acontecendo. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. Porque vocês podem inaugurar hoje a cassação por ideologia. Cassação por posicionamento político. E quando eu olho o que estamos vivendo aqui, com a possibilidade de caçar um deputado por dizer o que pensa... Peraí, por acaso isso é jeito de dizer o que pensa? Muito bem. Isso. Olha isso, batendo. Deputado federal. Se fosse assim, qualquer agressor poderia alegar que estava apenas expressando a sua opinião. Agora, quem realmente quebrou todos os recordes de argumentos mais ridículos da história foi Guilherme Boulos, que insistiu em pedir para que a sessão fosse suspensa porque o ar-condicionado não estava funcionando direito e porque, segundo ele, a água estava salgada. Queria fazer esse pedido porque eu acho assim, podemos seguir discussão, não vai ter tempo de deliberar hoje. Visivelmente, acho que isso já está claro para todos aqui, mesmo para aqueles que queriam mais celeridade, que querem a cassação do Glauber. Não vai dar tempo, pelo padrão que tem sido o início da ordem do dia. Todos estão cansados, tem pessoas de mais idade, o ar-condicionado não está funcionando aqui desde o começo, pessoal morrendo de calor, exatamente para cumprir o código de ética, temos que estar todos aqui de terno e gravata, nesse calor danado, pessoal com fome, com sede, a aguinha que chegou aqui, eu não sei, acho que botaram sal, estava salgada pra caramba. Então, eu queria sugerir, presidente, que diante desse cenário e pelo avançar da hora, considerando o artigo 6º, nós possamos suspender essa sessão e seguir a deliberação na semana que vem. Agradeço, deputado Boulos. Mas ele não foi o único a usar argumentos nesse sentido. Érica Hilton também seguiu numa linha parecida, só que acrescentando a gritaria como método. Nós estamos aqui desde manhã, muitos dos deputados sem almoço, sem café, sem nada. O deputado chega, sabe-se lá eu, da onde, em 5 minutos, pauta um projeto e quer suspender a discussão de um tema tão sério desse e o deputado sendo agredido verbalmente aqui dentro, e é exatamente isso
isso que o Conselho de Ética está votando. Votando que deputados sejam agredidos. Isso é um absurdo, presidente. É um absurdo. E por falar em gritaria, a esposa do Glauber, a especialista no assunto, Sâmia Bonfim, também fez uso da velha estratégia escandalosa da esquerda. A nossa sessão tava ali no meio daquela turba desrespeitosa, machista, que não autorizava que a deputada Catarina levasse adiante. E agora vem aqui uma suposta moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária. É um absurdo. E aí a gritaria de um vira a gritaria de todos para impedir que o trabalho tenha andamento. O regimento não diz, o regimento interno permite o requerimento de chamamento de discussão. Eu não vou permitir, deputado. Não vou. Eu tenho que voltar para votação. E a mesma postura exemplar foi mostrada em outros momentos, como, por exemplo, na leitura do resultado final da votação. Recorrer à Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, com efeito expressivo no prazo de 5 dias úteis, a contar da data de publicação no Diário da Câmara dos Deputados da decisão desse Conselho. Pois é, meus amigos, enquanto nós trabalhamos duro para pagar os nossos impostos são usados para pagar salários na casa dos 40 mil reais para esses deputados se comportarem dessa forma. Agora, além da indignação financeira diante de tanta infantilidade, eu também pergunto, como é que alguém consegue debater com essa turma se eles simplesmente não se comportam como seres humanos? Parece que nem falam a mesma língua.